Por que pessoas sofrem? Essa, sem dúvida, é o maior questionamento que todo mundo, sendo cristão ou não, tem que responder. E também é aquilo que os ateus mais usam para tentar refutar nossa fé. Por isso, hoje iremos tentar entender o porquê que Deus permite o sofrimento. Em João capítulo 9, a gente encontra a resposta, ou pelo menos uma parte dela, que é quando Jesus está passando perto de um cego de nascença e os discípulos, não sabendo mais ou menos sobre o sofrimento, eles perguntam para Jesus o porquê do sofrimento. E é assim que se diz a passagem, João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele diz aqui, nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, às vezes, o sofrimento não é castigo. Às vezes, o sofrimento não é o juízo de Deus, a justiça de Deus para a sua vida. Às vezes, o sofrimento é permitido em sua vida para que através de você a glória de Deus seja manifestada. Como por exemplo, esse cego era de nascença, nasceu cego, viveu cego. Só que quando ele passou perto de Jesus, Jesus olhou, os discípulos perguntaram por que ele nasceu cego. E Jesus disse para que nele a glória de Deus se manifestasse. E assim ele foi curado. Lembrando que eles estavam no primeiro século. A medicina naquela época não era tão avançada quanto hoje em dia. Então, a glória de Deus foi manifestada através daquele cego. E a gente sabe que cego de nascença não tem cura. Não tem cura. Então, Jesus curou a cegueira de nascença daquele cego. Então, tenta entender, irmãos. Essa aqui não é a resposta por completo. É apenas uma das respostas. Às vezes, o sofrimento é permitido em nossa vida para que a glória de Deus seja manifestada através dela. A outra resposta que procuramos pode ser encontrada no início da Bíblia, na época de Adão e Eva, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Ele diz: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Irmãos, entendam. O sofrimento, Deus, ele é puro. Então, por ele ser puro, ele tem a capacidade. Deus é onipotente, onipresente, ele pode tudo. Ele pode tudo e sabe de tudo. Por isso, ele sabe que o sofrimento existe. E ele pode fazer o sofrimento parar de acontecer. Mas isso acontece por conta do nosso livre-arbítrio. Antes, na época de Adão e Eva, quando o ser humano foi criado, ele era a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele era quase igual a Deus. Ele não era igual a Deus. Ele apenas tinha a imagem de Deus e ele era semelhante a Deus. Não era igual. Semelhança e igualdade não é... Semelhança e igualdade não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Semelhança é uma coisa, igualdade é outra. Igualdade é quando aquilo é completamente idêntico. Semelhança é quando é parecido. Nós somos parecidos com Deus. E lá, logo no Jardim do Éden, Deus já entregou o livre-arbítrio para o homem. E o livre-arbítrio, ele disse assim: o mundo é seu. Eu criei você e esse mundo é seu. Só não come daquela árvore ali, porque senão já era nossos laços. Se você quer morrer, o problema é seu. É basicamente isso que Deus falou para Adão. E Adão cumpriu por um certo momento. Só que aí teve a tentação, queda, a gente sabe. E o que aconteceu?
eles morreram espiritualmente e depois morreram fisicamente. O que era a árvore? A árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não nos é falado como era o fruto dessa árvore. Muitas pessoas assemelham ela com maçã, mas ela podia ser parecida com uma banana, com uma pera, com um caqui. Ela é mais ou menos desse jeito. Só que o que a gente tem de entender neste momento é isso. O ser humano antes, ele não conhecia o mal. Ele não sabia como era o mal. Por ele não saber como era o mal, ele vivia no bem, ele era bondoso, era gentil, era justo sempre. Só que logo nos versículos seguintes, Deus ele fala o que aconteceu. Nos versículos seguintes, no capítulo 3, versículo 22, ele diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, o homem se tornou igual. Somente Deus conhecia o mal. Ele conhecia o mal, até porque já tinha acontecido a rebelião no céu. E o ser humano não conhecia o mal. E aquela árvore possibilitava que ele conhecesse o mal. E quando ele comeu, ele acabou conhecendo o mal. Uma vez conhecendo o mal, agora o ser humano tem a possibilidade de praticá-lo. Então, uma das respostas que procuramos para o porquê do ser humano sofrer, porquê de existir sofrimento aqui, às vezes a gente pode saber que o sofrimento, assim, na minha opinião, o sofrimento, a maior parte dele é causado por nossa causa. É culpa nossa. O sofrimento no planeta, ele é causado por nossa culpa. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas se Deus é tão bom, por que que ele permite que o sofrimento esteja aqui? Por que ele permite que o mal esteja aqui? Bem, é simples. Eu vou colocar um exemplo atual para vocês poderem entender. Vocês sabem o que é uma ditadura. Uma ditadura, por exemplo, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não existe praticamente nenhuma liberdade civil, muito menos liberdade política. Na ditadura da Coreia do Norte, o Estado escolhe o que eles vão fazer. Eles escolhem quase que tudo deles. Eles proíbem eles de socializar com qualquer um que seja fora do país, proíbem quase tudo no país. Então, é isso que é o livre-arbítrio. O sofrimento, a maldade existe por conta do livre-arbítrio. Deus, ele é tão bom que ele não nos obriga a ser o que ele quer. Ele não nos obriga a adorá-lo. Ele não nos obriga a fazer isso. Deus, ele é bom ao ponto de nos dar opções. Ele nos dá escolhas. E com essas escolhas, a gente decide se vai fazer o mal ou o bem. E eis aí, o sofrimento às vezes ele é causado não porque Deus permitiu, mas sim porque a gente causa ele. Porque a gente que causa o sofrimento. É por isso que o sofrimento às vezes existe. E isso é algo muito ruim, eu tenho que admitir. É realmente muito ruim sofrer. Mas, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, creio eu que o sofrimento que passamos aqui na terra não se compara com a glória que teremos no céu. Então, tem de bom ânimo, irmãos. Se estamos sofrendo aqui na terra, se nós sofremos aqui na terra, mas somos justos e seguidores do grande Senhor Jesus Cristo, tem de bom ânimo, irmãos, porque a glória no céu será bem maior.